quando se é um gênio, você é capaz de enxergar o seu próprio futuro. Eu acho que eu devo morrer em breve. Dragon! Meus amigos, que bomba que foi esse final de capítulo, galera. Eu tô tentando não criar expectativas, mas o Oda ele tá dificultando um pouco as coisas, galera. Essa bomba no final do capítulo, além da gente ter visto o Aokiji na capa e durante o capítulo a batalha do Law contra o Barba Negra, foram, caraca, 3 bombas assim, ó, no começo, no meio e no final do capítulo, gente. Capítulo 1064 saiu mais cedo essa semana, o calendário tá meio louco essas últimas semanas, mas a gente faz o possível pra gravar assim que é possível e postar o vídeo o quanto antes, galera. Reviewzaço completo, análise completa, vambora pra falar desse capítulo, galera, que é... Porra, caraca, mano. Vambora. Então a gente vê na capa desse capítulo escrito Van Algor e Kuzan dos Piratas do Barba Negra. E nisso a gente vê eles dois finalmente, galera. Não era o Aokiji junto do Shiryu, na verdade era junto do Van Algor, que vai se interligar com os acontecimentos desse capítulo. Finalmente, uma história de capa que tá conversando diretamente com os acontecimentos desse próprio capítulo, galera. Que foi uma surpresa muito incrível. A gente viu finalmente o Aokiji, mas a gente teve a confirmação de que sim, o Aokiji ele está fazendo parte do bando do Barba Negra. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, galera. Primeiro, o Van Algor, algumas pessoas disseram no capítulo passado que eu tô parecendo um pouco com ele por causa da barbichinha assim, né? Enfim, se eu botar um monóculo, quem sabe? Mas primeiro vamos explicar aqui, né? A gente viu o Van Algor na capa do capítulo e também ao longo do capítulo ali participando da batalha contra o Trafalgar Law, né? E o seu bando. O que tá acontecendo? A gente precisa lembrar que essa história de capa, ela tá acontecendo alguns momentos antes, né? Dos acontecimentos que estão acontecendo agora, né, dentro do próprio mangá. Isso a gente pode tirar, por exemplo, do começo da história de capa, onde a gente vê a Germa Double Six, melhor dizendo, ainda ferida no começo da história de capa, quando eles estavam lá voltando para tentar resgatar o resto dos irmãos que tinham sido presos. Ou seja, era pouco tempo depois dos acontecimentos de Holy Cake Island. Eles saíram da ilha e já provavelmente arrumaram um jeito de tentar voltar para lá, né? Eles ajudaram na fuga do bando do Luffy, ajudaram o Sanji, mas logo depois provavelmente eles já deram um jeito de voltar ali para tentar recuperar os irmãos que foram capturados, né? Não foi muito tempo depois. E nisso teve tempo suficiente para depois o Van Algor e também o Aokiji, que a gente não vê agora nessa investida contra o Trafalgar Law, mas pelo menos o Van Algor participando dessa batalha dentro do próprio capítulo em si, né? Mas o maior medo de que olha só, galera, esse era um dos meus maiores medos, de que o Aokiji fosse confirmado como um comandante do Barba Negra e não só como um aliado, se confirmou, galera. O Aokiji confirmado como membro do bando e talvez como 10º capitão colossal dos piratas do Barba Negra. Vamos falar sobre isso, galera, porque a gente sabe que o Barba Negra, ele, né, foi dito ter 10 capitães colossais, só que existe um membro que a gente não conhecia até então. Surgiram algumas possibilidades de quem viria a ser, se seria, quem sabe, o Uruji, que ficou de olho no bando do Barba Negra durante ali, depois da Guerra de Marineford, né, identificando e percebendo o Barba Negra como o olho do furacão, então quem sabe seria ele. E uma dessas possibilidades surgiu a partir do Databook Green, onde a gente vê o rascunho de uma mulher com a aparência de raposa, que seria um dos membros do bando do Barba Negra. Ela usava também um kimono, né? Então talvez ela fosse uma personagem vinda até de Wano, quem sabe até um Kurozumi, para fazer uma continuação ali de todo o plot de vingança que aconteceu, o ciclo de ódio, etc. E esse fosse um plot que continuaria existindo dentro da obra a partir dessa personagem, e que talvez essa personagem seria o 10º Capitão Colossal. Mas pelo visto o conceito dessa personagem foi traduzido para a Catarina Devon, que tem literalmente o poder de se transformar numa raposa. Então a vaga, pelo visto, realmente ficou com o Aokiji, tanto que a gente vê ele na capa desse capítulo com uma capa também, né? Literalmente uma capa ali em cima dele que, bom, lembra a capa também de alguns membros do bando do Barba Negra. Então, e aí? Como é que fica? A gente teve agora um ex-almirante
abaixo de um Yonkou. Um absurdo isso, realmente foi confirmado o Aokiji como um mero ex-almirante abaixo de Yonkou, ali no mesmo patamar que os comandantes de Yonkou. Que absurdo, que ultraje. E sim, esse era um medo real que eu tinha. E ficava, não, galera, calma aí. Não foi confirmado nada até então. Por enquanto, o Sato só tá como aliado. Já começa aqui a gaguejar e suar frio pra explicar essas coisas. Mas eu vou passar o meu pano, não se preocupa. A gente precisa lembrar primeiro que o Teach, ele é o maior vilão do mangá. Ah, mas tem Imi-sama. Eu vi que a galera delirou bastante quando a gente... Com razão, vamos colocar assim, com razão, depois dela ter explodido ali a ilha junto do Sabo, enfim, ter feito aquilo tudo, né? Nossa! Esquece, galera, vai ser o Luffy e o Barba Negra lutando juntos contra Imi-sama e depois eles tendo o X1 entre eles para realmente definir quem vai ser o rei dos piratas dentro da história. Barba Negra sendo construído desde o começo da história, esquece, maior vilão de todos, aquele que está herdando muito provavelmente a vontade de Shebek, que já era um absurdo na sua época. Então, meu amigo, fora da curva. Teach vai ser um Yonkou fora da curva, e isso não anula o fato de que o Aokiji, bom, sendo um comandante do Yonkou com maior evidência na obra, sendo o comandante de Yonkou mais forte junto do Mihawk. Até é importante lembrar dele aqui também. Então, uma coisa não impede a outra. Inclusive, é importante lembrar também que o próprio Barba Branca, ele já foi comandante do Shebek, falando no Shebek inclusive, né? Mesmo estando muito próximo ou até praticamente no seu auge. Isso porque, quando a gente lembra dos eventos de God Valley, o Barba Branca naquela época tinha os seus 36 anos de idade, enquanto no volume 1000, o Barba Branca foi descrito estar no seu auge aos 38 anos de idade, o que não impede dele ter alcançado esse auge alguns anos antes. Ou seja, mesmo se a gente for considerar uma pequena diferença, galera, só se ele não tinha a fruta do terremoto ainda, para não ser considerado estando no seu auge. Se não fosse esse o caso, se ele já tivesse a sua fruta, meu amigo, o Shebek teria o próximo ali, o que estava ali muito próximo de ser o homem mais forte do mundo, ali como o seu comandante de Yonkou. Então, meu amigo, uma coisa não anula muito a outra não. Não se preocupem. Isso não impede, isso não anula o nível de força que o Aokiji ele tem por si só. Mas enfim, vamos falar sobre o capítulo finalmente, né? A gente vê a continuação da luta entre o LOL e o Barba Negra, que eu fiquei, gente, depois do capítulo passado do Oda ele ter agraciado, ter feito o que ele nunca fez antes na história, que foi cortar um começo de arco assim, que a gente tava ali, não, vamos conhecendo a ilha de Egghead, vamos lá, até eles finalmente conhecerem o Vegapunk e tal, ter um pequeno plot ali. Não, meu amigo, cortou o capítulo passado pra luta contra o Barba Negra e agora nesse capítulo a continuação da luta. O Oda tá, meu amigo, on fire. E a gente vê, então, vamos falar da continuação dessa luta. A gente vê o Law cortando o Stronger ali já pra começar, já pra cortar as asinhas do Barba Negra ali, né, pra dificultar um pouco a luta. Depois o Barba Negra, ele usa uma técnica nomeada, primeira técnica nomeada, inclusive usando a fruta do terremoto. E depois os randoms do LoL, eles até têm uma participação, né? Eles realmente fazem alguma coisa nesse capítulo tentando proteger o LoL ali, tentando dar algum suporte. E a grande cena desse capítulo, dessa batalha, que foi o LoL perfurando o Teach com o despertar ali, ó, por trás. Cortando ele, galera. Linda, cena linda, não esperava menos. O LoL, ele tava confiante e sim, cena lindíssima, galera. O Teach cuspindo sangue ali por trás. É importante lembrar que o Teach, ele em 99% das vezes, ele sempre começa uma batalha levando o primeiro golpe ao invés de aplicar o primeiro golpe. Inclusive, a única exceção que dá pra dizer foi contra a boa Hancock, né? Onde se ele levasse o primeiro golpe era hit kill. E bom, ele sabia disso, mas ele sempre costuma levar o primeiro golpe. Então, mesmo ele sabendo disso, eu acho que o Oda ele falou, porra, se eu deixar o Teach levar o primeiro golpe dessa vez, aí acabou o mangá. E não só isso, mas a gente vê um clash depois ali entre o LoL usando o seu despertar de novo e o Teach usando a sua fruta do terremoto ali com a mãozinha dele, ó, hackeada. Mesmo que seja muito pequeno, a gente consegue ver. Então, importante notar isso ali. O LoL conseguindo meter um clashzaço contra o Barba Negra, fruta do terremoto, galera.
Porra, feito muito bom mesmo, mais do que ele conseguir perfurar o Teach, o que já era esperado que ele teria ali uma brecha pra conseguir fazer isso, mas ele disputar força, galera. Com o Barba Negra, isso sim me impressionou de verdade. Importante notar que logo depois o Barba Negra, antes da luta se encerrar ali, né, da gente ver a conclusão dessa parte da luta, a gente vê o Barba Negra usando a sua fruta das trevas. Ou seja, ele tava ali, ó, só no terremoto, só porretando no terremoto, mas agora ele apelou. Agora ele começou a apelar de verdade e começou a usar a fruta das trevas pra, ó, meu amigo, essa fruta tá muito problemática, vem aqui pra eu te dar um abraço. E galera, não adianta, o Law ele vai ser derrotado. Pode até ser que ele consiga, quem sabe, causar um dano permanente no Barba Negra, quem sabe deixando ali alguma cicatriz, enfim, deixando ele todo ferrado depois da batalha para mostrar que ele fez muito mais do que provavelmente a gente não vai ver durante a luta, né? Mas no fim, não adianta. O Barba Negra, ele vai sim conseguir vencer o Law e não vai matar ele, não se preocupem, o Law não vai morrer agora, ele provavelmente vai sequestrar o Law para tentar depois coagir ali, né? Tentar conversar com ele para quem sabe usar a cirurgia perene no próprio Barba Negra. E isso seria, eu acho que muito menos trabalhoso, vamos colocar assim, do que se ele tentasse matar o Law e colocar a fruta em algum membro do bando dele e até que o cidadão conseguisse aprender a usar a fruta ao ponto de conseguir usar a sua maior habilidade, que é a cirurgia perene, ia demorar muito. Então é provável que ele tente ali pelo menos um tempo ali tentar coagir para tentar realizar a cirurgia no próprio Barba Negra. E esse vai ser o intervalo de tempo necessário para que o bando do Luffy chegue, ou quem sabe outra pessoa chegue ali para enfrentar o Barba Negra e quem sabe a gente ter o primeiro confronto do Luffy contra o Barba Negra. É importante lembrar que o Luffy ele não costuma vencer o seu principal oponente nas primeiras batalhas, normalmente leva mais de um round, então pode ser que esse primeiro round e essa primeira derrota do Luffy pode ser que aconteça na Ilha Pirata, em Hachinosu, que é a base do Barba Negra e que muito provavelmente vai ser para onde o Law vai ser levado depois de ser derrotado. A gente vê também outro elemento da história de Kappa que foi mostrada no capítulo passado, agora aparecendo nesse capítulo, que foi a Charlotte Purim estando presa e, além disso, confirmando que a Big Mom está morta. E só por isso que o bando do Teach está fazendo a festa, está podendo fazer a festa dessa forma. Mas que, se as antigas lendas continuassem por aí, a nova era não poderia se mover. O que, né, dá uma razão ali para o pessoal poder ali seguir adiante, galera. Mas é a perspectiva da Purim. A gente vê aqui nesse capítulo de que a Big Mom esteja morta. Porque, bom, eu acho que a expectativa comum, né, o senso comum de qualquer pessoa comum de que a Big Mom esteja morta. Só que, galera, eu não acho que a coisa terminou por aí, não. Eu acho que a Big Mom ainda vai ter algum papel nessa história. Lembra, galera, que a Big Mom ela consegue manipular almas e inserir em objetos. Então, galera, existe sim a possibilidade de que a Big Mom conseguisse ou extrair a própria alma, parte da própria alma, ou quem sabe parte da alma do próprio Kaido para inserir na arma ancestral Pluton, que estava submersa no mar de Wano. E a gente não sabe exatamente ali se ela conseguiria, quem sabe, fazer isso ali no meio do vulcão que ela estava nadando, né? Mas existe sim a possibilidade disso acontecer. Obviamente não vai ser exatamente com a personalidade da Big Mom, caso seja a alma dela própria, porque os homies dela, né, possuem diferentes personalidades. São partes da alma dela, mas vivem cada um da sua maneira. Mas sim, galera, esse vai ser o último ato da Big Mom. Vocês podem apostar comigo que isso sim vai acontecer. Ah, mas por que então não despertou ainda Pluton? Ah, meu amigo, é aquela coisa, espera o tempo passar que isso vai acontecer. Seguindo, a gente vê o Akainu impotente ali na cadeira, galera. O homem tá com cola. Botaram durex, botaram fita verde ali, ó. Fita verde que usa pra prender quadro, essas coisas. Colaram a bunda dele na cadeira e não é possível. Temos que esperar essa batalha acabar pra fazer alguma coisa. É difícil ser almirante de frota. Bom,
você é um almirante de frota, você mesmo poderia ir fazer alguma coisa, mas é óbvio, a gente entende que o último realmente a se mover acaba sendo naturalmente o almirante de frota e não os almirantes que costumam estar na linha de frente. E não só isso, galera. Pensando como líder de uma organização, de uma instituição, melhor dizendo, é natural que ele espere o vencedor ficar nerfado para depois a Marinha poder agir. É dessa forma que, meu amigo, as coisas funcionam. Mas de volta a Egghead, a gente vê a Bonnie conseguindo despistar o pacifista, mudando a idade de todos eles, galera. Uma cena muito engraçado do Jinbe ali, criancinha, enquanto ela própria também se mostra bem mais nova, só que a gente vê o Luffy e o Chopper velhacos, muito velhos. Ficou muito engraçado essa cena e uma ótima desculpa, né, pro pacifista ele meio que se confundir ali na... Porra, mas... Tá, né? Tudo bem, então é outra pessoa e decidiu ficar quieto na dele. Foi engraçado. E o Jinbe, depois, dá um resumão completo, galera, da vida do Kuma ali. Pra quem quiser relembrar, ele dá um resumão ali 100% do que é basicamente o personagem Kuma. Só que não só isso, não só um resumão que ele dá pra gente, a gente teve uma informação inédita, galera, que foi a quarta bomba desse capítulo, que foi a Bonnie dizendo que o Kuma faz parte de uma raça especial. Gente, eu fui dar uma olhada na lista de raças, aquela que apareceu no arquipélago, não tem nenhuma onde o Kuma ele possa se encaixar. A única que eu acho que tem alguma probabilidade de ele fazer parte seria dos Lunarianos. Mas o problema é que o Kuma ele nunca mostrou ter asas, seja da raça Lunariana, seja das raças aladas que a gente já conhecia, que possuem asas brancas, nem quando adulto, nem quando criança. Só que, galera, é a única coisa que eu posso interligar aqui, sabe? Tudo bem, a gente poderia dizer que o tom de pele dele é um pouco mais escuro, poderia lembrar ali a raça Lunariana, quem sabe ele teria genes recessivos da raça Lunariana e não teria desenvolvido asas igual, por exemplo, o King. Mas assim, é a única coisa que eu consigo correlacionar, ainda mais da gente vendo nesse capítulo ali, toda a comparação e o paralelo que foi feito com Skypiea, onde a gente vê ali as nuvens, onde eles podem andar por cima e relembrando 100% a Ilha do Céu para onde eles foram, e toda a importância que a raça Lunariana ela vai ter dentro da história. É a única coisa que eu consigo relacionar, mesmo que a gente não tenha base concreta para isso. Depois a gente vê o robô gigante ali levando o Sunny junto do resto do bando para a parte de cima da ilha, né? Onde é idêntica às nuvens das Ilhas do Céu. Muito bonito, galera. Toda essa parte do capítulo onde eles vão descobrindo e entendendo como é o funcionamento da ilha. Eles até veem o Luffy e o resto do bando. Ah, parece que o seu capitão tá lá embaixo. Aí dão uma olhada lá, mas vamos aqui, tamo de boa, tamo aventurando aqui. Daqui a pouco a gente se encontra com eles, né? E aí seguem a aventura, sabe? Porra, trocam de roupa e aí ficam preparados para entrar ali no laboratório. Muito legal de verdade. E a gente vê que o Zoro e o Brook, eles decidem ficar no navio. Porra, mas você pensa, mas o Zorão não tinha dito que queria conversar com o Vegapunk? Não tinha alguma demanda? Tinha algo para pedir? Para conversar ali, ó, cara a cara com o Vegapunk? Mais ou menos, galera. Na verdade, a tradução oficial do Zoro seria ele dizendo que, na verdade, o bando como um todo tinha algumas coisas para conversar com o Vegapunk, né? E isso se refere também, assim como a Bonnie, em relação ao Kuma. Não só pelo Kuma ter, dividido o bando ali e ter feito eles treinarem ali pelo intervalo de 2 anos, e não só isso, mas durante o time skip, o Kuma ele ter protegido o navio deles até que o primeiro membro do bando chegasse. Só que não era o Zoro que queria conversar diretamente com ele, então ele decidiu ficar no navio ali para proteger o navio junto do Brook. Infelizmente, o navio ele tá lá na parte de cima da ilha, não é como se eles estivessem dentro do navio, mas na costa da ilha. Se eles estivessem na costa da ilha, a probabilidade deles se depararem com o navio do governo que tá lá CP0 junto do Serafim do Kuma e eles tivessem o primeiro embate contra eles, a probabilidade seria altíssima ali, seria lindo de ver, mas infelizmente o navio tá lá na parte de cima, a não ser que o navio do governo chegue voando, é bem improvável que o Zoro seja o primeiro, aí o Brook junto também sejam os primeiros ali a se depararem com a CP0. Vamos ver como é que vai ser aí, qual vai ser o papel do Zoro e do Brook nessa história tendo ficado no navio. Mas enfim, o resto decide trocar de roupa e finalmente vai adentrar no laboratório do Vegapunk para conversar com ele. Só que antes da gente ver o bando conhecendo pessoalmente ali o Vegapunk,
Gente, a gente vê um dos Vegapunks conversando com alguém no telefone e ele lança a frase, galera: quando se é um gênio, você é capaz de enxergar o seu próprio futuro. Eu acho que eu devo morrer em breve. Dragon, galera! Que hype que foi isso, gente? Que hype absurdo que foi isso, gente. Temos algumas coisas pra falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, confirmadaço, Vegapunk aliado dos revolucionários. Kuma 100% salvo, galera. Primeiro ponto disso aqui. Kuma 100% salvo, não importa se a consciência dele tá no antigo Kuma que a gente conhece e que, bom, é até estranho se a gente parar pra pensar que quando ele se encontrou com o Dragon, ele diz, sim senhor, mestre, né? Ele obedecendo ao Dragon como se fosse um mestre, sendo que, bom, o pacifista ele deveria ter alguma inteligência artificial para reconhecer a quem ele deveria obedecer. O pacifista do Kuma ele só deveria obedecer, ter um mecanismo de reconhecimento para só obedecer membros do governo ou membros de alta patente da marinha, por exemplo. Só que quando ele vê o Dragon, ele também obedece ao Dragon, o que era muito estranho, mas agora a gente vê que, pelo visto, o Dragon também estava ali, ó, inserido na inteligência ali de reconhecimento do Kuma para obedecer a ele caso o Dragon desse alguma ordem, né? Mas enfim, independente da consciência do Kuma estar ainda naquele corpo ou ter sido transferida para o Serafim do Kuma, que foi chamada de criança problema pela CP0, independente, a consciência dele está salva, galera. E além disso, a queda do governo já está acontecendo. Começou a acontecer no momento em que eles decidiram abolir o sistema dos Chichibukais. No momento que eles fizeram isso e decidiram substituir pelas armas dos Serafins, meu amigo, o governo cravou boa parte da sua queda ali, naquele momento, gente, porque com certeza todos os Serafins eles vão mudar de lado e vão obedecer ao Vegapunk diretamente, que agora foi confirmado ter conexão direta com o exército revolucionário, galera. E por último, o Vegapunk dizendo que vai morrer. E aqui duas possibilidades. Primeiro, seria o Vegapunk realmente morrendo de idade avançada, o que é uma das possibilidades, mas para isso ele teria ali dividido a sua consciência em vários corpos, né? Então, o seu corpo original morreria, mas ele continuaria vivendo nesse mundo através dos seus outros corpos. Essa é a primeira possibilidade, o que é muito plausível, mas a segunda possibilidade, que também é igualmente plausível, seria ele reconhecer que está prestes a ser assassinado devido às suas ações. E ele está realmente prestes a ser assassinado pela CP0, que está indo até lá assassinar o Vegapunk depois dele ter criado os Serafins e, bom, né, um deles está meio que demonstrando problemas. Então, sim, ele também reconhece que atualmente ele é um perigo para o governo mundial e que ele também se tornou um alvo deles. Então, duas possibilidades igualmente plausíveis e que podem até, na verdade, acontecer em conjunto. Ele assumindo que vai morrer tanto pela idade quanto pela possibilidade dele ser assassinado pelo governo mundial, galera. Mas é isso, galera. Mais uma semana, mais um capítulo e mais um review aqui no canal. Se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, pô, galera, porra, esse capítulo merece. Reviewzaço aqui, ó. Delícia. Esse review merece. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.